Mulungu. Para o dicionário, um tipo de eritrina, árvore comum em regiões de Caatinga e Cerrado. Para a Paraíba, Mulungu é uma pequena cidade escondida no interior do estado. Mas, para a eternidade, essa cidadezinha guarda uma história. História que foi tecida em algodão e usou trilhos para chegar nos 4 cantos do Brasil. Mas essa é uma história que ninguém te contou. Via Férrea Conde de E. Parabéns aos paraibanos! Inaugura-se hoje o tráfego da linha férrea Conde de E, desta capital até o Mulungu. A locomotiva cortou as distâncias, poucos minutos e poucas horas nos separam, de hoje por diante, de terrenos e de populações relativamente remotas. Parabéns aos habitantes do interior! A história da nossa estação, da rede ferroviária cortando aqui o nosso município, é uma história bonita. Nós fomos um dos primeiros municípios aqui a receber a rede ferroviária, os trilhos, né? É tanto que na primeira etapa vinha até Mulungu. Daqui foi que começou em uma segunda etapa a seguir os trilhos, a Guarabira e depois seguir a Nova Cruz. Era difícil ter gente assim para andar de ônibus, só andava de trem, também era entupido. Muita gente, passagem barata. Eu viajava sempre. Meu pai era ferroviário, eu tinha direito a passe livre. Quando eu queria ir na estação, eu pegava um passe livre e de volta. Tirava ir de volta aqui. Quando era no dia que eu queria vir, passava lá e eles assinavam, né, a volta. Olha, são boas lembranças, né? A gente tinha, pelo menos assim, tinha muito orgulho da estação. Eu, muito criança e depois adolescente, a gente tinha um sentimento afetivo, mesmo pela estação. E em muitos momentos era uma atração. As jovens de Mulungu chegavam a se aprontarem, a botar sua melhor roupa para esperar a chegada do trem. Era um atrativo. Ali era uma diversão para a gente, nós moços que era nessa época. Oxe, toda tarde a gente ia para a estação. Aquilo era um divertimento. Subia no trem, no vagão, aí o outro fazia a agulha, vinha pegar o vagão que tinha ido para João Pessoa. Era um passeio que nós dávamos. Era. Porque toda tarde a gente ia para andar um pedaço, fazia o desvio, que era para ir para lá, o trem para ir a Lagoa Grande, porque aí essa época tinha a ferrovia que ligava a Lagoa Grande. E uma caixa d'água. Por que essa caixa d'água aqui na estação de Mulungu? Porque o trem parava, dava um tempo para que fosse abastecida a máquina. Aí tem essa caixa d'água. Pela facilidade de que trouxeram da canalização do rio, pela proximidade do rio Mamanguape. Isso aí, todo dia eu estava na estação para andar de trem. Andei muito de trem, fui a Recife, fui a Natal do trem ainda alcancei essa época. Eu era muito criança, mas alcancei essa época. Mas aqui foi um ponto muito importante em relação à história da rede ferroviária que cortava essa região. Eu mesma, quando saí para estudar, aqui a gente só tinha o primário, depois do primário, quem ia continuar os estudos tinha que sair lá fora, e eu fui estudar no Recife, e minhas idas e vindas era de trem. Não ter hoje uma imagem, um prédio físico ou algo que possa fazer com que a nova geração
até mesmo a minha geração conheça a sua história, entenda que a estação ferroviária ela foi muito importante, tendo em vista o conjunto da obra, que é o trem, a linha férrea, e a estação e o galpão, era um espaço no qual, por muito tempo, né, foi o ponto de desenvolvimento de Mulungu. É tanto que nos jornais da época dizia, o hotel no pátio da estação, né, trazia várias informações sobre a estação de Mulungu. Realmente faz falta, porque a, a rede ferroviária, a estação de Mulungu, de uma importância histórica, tanto para Mulungu como para a região. Foi por meio dos trilhos, do trem, que chegou o progresso aqui. Era um momento de muito movimento aqui na nossa cidade, tanto do comércio e muita gente que passava no trem e gostava do clima, de tudo, e terminava voltando até para residir. Meu irmão Deu trabalhou, meu irmão Antônio trabalhou, meus tios tudinho era ferroviário, meu avô, avô de parte de mãe e de pai, né? Todos os dois trabalhavam na linha, chamavam antigamente conservação. Aí trabalhava. No tempo que meu pai trabalhou, o nome era Gretuesta. Algumas estações por aí afora você vai encontrar sempre naquele mesmo padrão. Aquela varanda na frente, até o local, a varanda do embarque, até os trilhos e para trás. A nossa, se você conhecer outras que levam o mesmo padrão, a nossa era diferenciada. Aqui, ela era maior. A nossa estação tinha mais cômodo do que as outras. Ela tinha ao lado um armazém, ao lado da estação, assim, no mesmo prédio, ela tinha um armazém de guarda de mercadoria. Certo? Tipo, vamos falar, no almoxarifado. E tinha a sala do chefe e a sala do telégrafo, que era a primeira, e colada entre o almoxarifado e a sala do telégrafo, a bilheteria. Era muito bonita. O que nós precisamos, quando se fala na estação ferroviária, é que muita gente criou uma imagem da estação, que é uma imagem de fato, uma estação amarela, mas que não é a estação ferroviária de Mulungu, né? Elas são muito parecidas. Então, a de Duas Estradas, a de Sapé, essa imagem que fica rolando por aí, que eu vejo hora ou outra alguém postando, dizendo que é a estação ferroviária de Mulungu, não tem imagem, não tem um registro histórico. Então, ela não existe. Então, a imagem que nós temos hoje da estação ferroviária de Mulungu é uma imagem falsa, é uma imagem fake. Algo estrutural que mostrasse o que tinha sido desativado, mas permanecia na lembrança dos moradores. Mas não aconteceu isso, demoliram tudo, acabaram tudo. Não deveria ter feito isso. Mas aqui que acabou tudo. Tem cidade aí que ainda tem as estações tudo caiadinhas, né? Mas por que fizeram isso aqui? Arrancaram até os trilhos. Acabaram com tudo. A inauguração traz anteontem, em Mulungu, da usina de beneficiamento e prensagem de algodão da firma Soares de Oliveira. Teve lugar, traz anteontem, às 10 horas da manhã, na vila de Mulungu, próspero município de Guarabira, a inauguração da usina de beneficiamento e prensagem de algodão da conceituada firma Soares de Oliveira. Tinha essa usina, muitos funcionários, também só era a empresa que tinha ela. Mulungu tinha uma riqueza da cultura do algodão, né, que movimentava bem aqui a economia. E é tanto que a riqueza da cultura do algodão, com a facilidade do transporte do trem,
nós recebemos na década de 30 a usina Soares de Oliveira, para beneficiar esse algodão colhido aqui na nossa região. Nós tínhamos a usina Soares de Oliveira como principal gerador econômico, né, gerador de empregos na cidade, com maquinários importados de Birmingham, na Inglaterra, né, um maquinário muito à frente ali do seu tempo. Tinha um chupa que puxava o algodão, botava os sacos assim para encher dos caroços e a lança ia para o outro lado e já fazia aqueles fardos. Dessa altura, encostava o creme para pegar os caroços e a lã. Por que Soares de Oliveira se interessou de trazer uma usina de beneficiamento de algodão para cá, para Mulungu? Primeiro tinha cultura do algodão, mas antes era levado para outras unidades do grupo, né? E com o tempo, a facilidade do transporte ferroviário, decidiram trazer para Mulungu, o que movimentou mais ainda o comércio, né? Porque foi a implantação de uma indústria, deu emprego a muita gente e também facilitou para o agricultor. Então a usina ela resta ali, né, o prédio, as paredes, porque não tem como carregar os tijolos, é muito grosso, né? Resta ainda um pedacinho do maquinário, com aquela grande roda, mas tudo que existia dentro da usina foi pilhado. Eu só sinto falta da usina, que era o azuladinho, quando estava trabalhando naquela, o motor lá, que abalava na cabeça da gente. Os efeitos calamitosos das inundações na Paraíba. Só em Mulungu foram destruídas cerca de 300 casas. Em Sapé, Alagoa Grande, Mulungu e Campina Grande ruíram vários prédios. Mulungu perdeu cerca de 300 casas, sendo destruída a ponte da rodovia e da estrada de ferro. Os falando, meu pai trabalhava na ferrovia, eu digo ferrovia. Quando vinha com um trem passageiro, quando passou o derradeiro vagão, a ponte caiu. Foi Deus que livrou, depois não. Era muita gente que tinha. Há toda uma reconfiguração urbana, né, na cidade quando acontece esse processo, esse impacto. Primeiro que as casas, na época, né, elas não tinham uma certa estrutura para aguentar o impacto que a cheia fez nesse período. Então a gente tem uma devastação quase que total ali na cidade. Os jornais da época, eles trazem essas notícias, né? E você consegue observar através das imagens esse impacto que a cheia fez né, na cidade. Deu em 60, em 64, 68, tudo deu, Ricardo. 68. Com mais 4 anos deu outro. Agora a pior que teve foi a de 36 e a de 40. E aí a gente tem uma expansão da cidade para as áreas mais altas, né? A partir desse período, a cidade ela deixa de ser só povoada ali na rua João Pessoa, naquela região, e ela vai se expandindo também para as partes, os morros, as partes mais altas e nessas regiões. A igreja ela já era um ponto privilegiado, porque como sempre as igrejas elas são construídas no ponto mais alto da cidade e a cidade se desenvolve ao seu redor. Mas aí a gente tem a Rua do Grupo, né, que ela tem toda aquela toda a sua povoação. Então a gente começa a ter ali aquela Rua do Hospital e um pouquinho mais para baixo que ela começa também a ser povoado. Então muita gente ela começa a fazer esse processo de construção das suas casas um pouco mais mais alto, mais além da várzea do rio. Choveu novamente durante 26 horas no Brejo. O Mulungu ameaçou novamente a povoação, chegando ao começo da Rua do Juá.
Isto fez a população tomar-se de pavor. Receosa de que as águas tornassem a invadir a cidade, só a muito custo foi possível conter o pânico. As famílias ficaram localizadas na parte elevada da localidade, a qual compreende o quadrado onde estão o grupo escolar e a igreja. E então faz 20 anos que deu a de Camará. Essa de Camará foi danada, viu? Acabou com tudo. Aí eu deixei as coisas tudo atrefadas, levou a metade. Em parte da cidade de Mulungu, o cenário era de recomeço. Muitos moradores voltaram para casa depois que o nível da água baixou, mas os estragos eram visíveis. A água invadiu casas, desabrigou famílias e subiu em 5 metros o nível do rio Mamanguape, que corta toda a cidade. Com o rompimento da barragem de Camará, boa parte da cidade foi atingida pela enxurrada, inclusive o comércio. Eu lembro que 2004 foi um ano muito atípico em termos de chuvas na Paraíba inteira. Desde o início do ano, a gente já vinha com uma cobertura nas cidades do interior sobre problemas em decorrência das chuvas fortes, das chuvas intensas, né? E eram situações de estradas destruídas, né? Zona rural com plantações, enfim, vários problemas por conta das chuvas. Em certo momento, né, as pessoas elas refletem um pouco sobre esse processo na cheia. Por exemplo, eu quando teve a cheia de 2004, aquele período, a gente morava na Rua do Sol, então depois fomos lá para o Conjunto Humberto Madruga. Um dos pensamentos era para fugir da cheia. Posteriormente, depois desse mês todo, né, de plantão praticamente das equipes lá, né, ficou se acompanhando inclusive a questão dos conjuntos habitacionais que foram construídos, direcionados para as pessoas atingidas pela tragédia, né? Pessoas que perderam casa, perderam de tudo um pouco, né? E a gente também ficou acompanhando esse processo da construção, a entrega desses conjuntos habitacionais. Dona Josefa de Lima ficou desabrigada com as fortes chuvas que caíram em Mulungu no início do ano, quando vários açudes transbordaram e a água inundou a cidade. Dona Josefa passou 6 meses abrigada em um colégio e nesta sexta-feira recebeu o benefício tão esperado, a nova casa. Dá para voltar à vida normal, em nome de Jesus. Mulungu, além das famílias desabrigadas desde janeiro, tem várias outras que foram atingidas pela enxurrada causada pelo rompimento da barragem de Camará no mês passado. O rio Mamanguape ele faz uma curva bem ali da rua do grupo, então ele faz uma curva, né, passa pelo matadouro, passa por debaixo da ponte e vai correndo. Então, quando as águas fazem essa curva, elas tendem, né? E aí há um período de chuva muito forte, chove bastante lá na nascente ou nas regiões adjacentes, né? Lá a Lagoa Grande, Areia, enfim, nessa região. E a cheia acontece do rio, a água vai tomar o seu lugar natural. Seu lugar natural é toda a rua João Pessoa, né? E todas as ruas mais baixas da nossa cidade. Então, quando Mulungu ela foi construída na várzea do rio Mamanguape. Aconteceu 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, vai acontecer de novo. Infelizmente, gente, vai acontecer de novo, em algum momento. Festa de Santo Antônio em Mulungu. Revestiu-se de muita pompa e raro brilhantismo a festa de Santo Antônio em Mulungu. Pelas 7 horas, o reverendíssimo padre Zeferino, zeloso pároco de Sapé, celebrou o santo sacrifício da missa em que comungaram pela primeira vez 52 crianças. Às 16 horas, percorreu as principais ruas da localidade em imponente procissão. As cidades elas são construídas no Brasil, né, em grande proporção, né, ao redor do ponto católico, ou seja, ao redor ali da igreja. Então, foi assim com Mulungu, foi assim com várias outras cidades no nosso estado, enfim, no Brasil como um todo, porque nós tínhamos, obviamente, a ligação ali do Estado com a igreja e, historicamente, né, existia essa ligação, enfim,
com a Igreja Católica. Os mais antigos chamam o quê? Mulungu de Santo Antônio, né? Não é Mulungu de A nem de B, é Mulungu de Santo Antônio. Papai, por se chamar Francisco, embora a devoção, o quadro que ele tinha na parede era de São Francisco de Assis, mas muito devoto de Santo Antônio, por ser o nosso padroeiro e o nosso guia espiritual, né? Nossa história começa contigo, o sinal que Deus nos enviou. Encontrada a tua imagem tão linda, o teu povo fiel te abraçou, consagrou como seu padroeiro, e essa terra ele abençoou. Fez de nós um povo guerreiro, que adora e que ama ao Senhor. A devoção por Santo Antônio em Mulungu é uma tradição que já conta com mais de 2 séculos. Documentos datados de 1777 dão conta de que a capela de Santo Antônio dos Mulungus já existia. 100 anos depois, as terras da localidade foram doadas a Santo Antônio e o bispo de Olinda ordenou que a capelinha feita de taipa fosse demolida, para dar lugar a uma capela feita de tijolos. A capela existiu até os anos de 1940, quando o padre José Mesquita liderou a construção da imponente matriz que se tornou o principal ponto de referência de Mulungu. E a gente vem, ao longo do tempo, o mulunguense tendo uma ideia de que a construção da cidade ela está associada, né, àquela lenda que nós conhecemos de como a cidade foi fundada através daquela perseguição indígena ao filho do fazendeiro, e aí tem a doação da terra, enfim. Então isso está na memória das pessoas, isso está encravado ali na criação de muitas pessoas, que obviamente nós tivemos uma ampliação das igrejas evangélicas no município, né? Mas a gente tem figuras históricas que contribuíram ali para que as práticas religiosas, para que o sagrado, né, religioso católico em Mulungu, ele fosse implantado, né, na população de uma forma que ainda hoje ele em si propaga. Mulungu pertencia a Gurien, era padre José Mesquita, que eu lembro desse padre que fez meu batismo, fez minha primeira comunhão. Foi tudo aqui em Mulungu. Tinha a igreja, tem uma capela, não era igreja, era capela, ficava atrás. Isso aí eu carreguei muita pedra lá do Amaro Beltrão para levar para ali, a gente vendia as pedras que trazia, o engenheiro, assim, que era para construir essa igreja. Essa igreja foi construída do padre José Mesquita. Padre Mesquita, ele pensava grande. Padre Mesquita, ele viveu mais de 40 anos na mesma paróquia. Então, a paróquia, a matriz de Gurien, é uma capela para Mulungu, né? Então, quando ele, pároco de Gurien, e aqui era a capela, ele passou a viver mais aqui em Mulungu. A nossa igreja, por ser muito grande em sua construção, né, existe essa ideia de que ela foi construída para ser uma catedral, né, uma visão ali do padre José Maria Mesquita, e que ele tem essa visão de que Mulungu fosse uma diocese, fosse um ponto que acumulasse ali ao comando das demais igrejas ao seu redor, porque Mulungu era muito pequena na época. E ele teve audácia, eu acho que o padre Mesquita era um homem audacioso, de visão. Aí ele disse, vou construir uma igreja para ser a matriz de Gurien. Entendeu? Por exemplo, ele queria o sonho, assim foi o que a Adélia me falou. O sonho dele era a sede da paróquia
de Gurien ser aqui em Mulungu. É uma igreja muito bonita, o alicerce dela é de uma estrutura que nunca trincou, nunca nada, muito antiga. Foi o padre Mesquita. E a Adélia Correia foi uma pessoa que ajudou muito o padre, muito. O padre Mesquita, quando vinha de Gurien, ficava na casa dela. Uma pessoa muito religiosa, muito. Era como se fosse uma freira, uma coisa assim. Ela se dedicou de corpo e alma. Adélia era uma jovem que aspirava, na época do padre Mesquita, a ser uma religiosa. Mas nos anos 30, 40, 50, 60, não era fácil entrar num convento. E no seminário também. Então Adélia aspirava a ser uma freira franciscana. E não tinha muita cultura, letra, não tinha cursos. Aí quando a Adélia chegou lá no convento, pegou as suas coisinhas e foi para lá achando que era assim. Aí a madre do convento olhou para ela e disse, não é assim não, acho que fez uma entrevista perguntando a ela o nível intelectual dela, ela disse, não, acho que tinha a primeira série. Não, aqui é colégio, tem que ser formada. Aí o padre Mesquita disse para ela, não, Adélia, você pode ser uma religiosa aqui mesmo. A madrinha Adélia, ela morava onde hoje é a casa paroquial. Então eu vivia correndo aquela rua de cima para baixo, de cima para baixo, e ela já andava com o famoso chocolate dela. Mas na minha época, eu já tinha ali a graça dela ter já problema nos joelhos e ela não conseguia correr atrás de mim para dar umas cacetadas com o chocolate dela. Então ela estava também ali numa fase final da vida dela, né? Muito religiosa, muito beata. Então eu lembro de hora ou outra ficar pendurado na janela da casa dela, pedir uma água, ficar conversando. E ela ficar ali reclamando da zoada, né? Ficar reclamando da bagunça. Mas me lembro de momentos importantes também. Na minha primeira comunhão, ela me deu um conjunto de santinhos, um calendário que ela tinha de 2000 e não sei quanto. Fazia um tempão que já estava ultrapassado, mas tinha imagem de vários santinhos. Eu perdi. Era um calendário com imagem de vários santos que ela me deu. Eles façam um hábito para você, franciscano, põe o véu na cabeça e nas solenidades você usa e você vai cuidar da igreja, tomar conta da igreja. E ficou a vida de religiosa aqui. Então a gente tem a igreja matriz, por exemplo, em Mulungu, funcionando especificamente 44 dias seguidos no meio do ano. 31 dias ali no mês de maio, 13 dias nas Terezinas de Santo Antônio, né? Tendo o ápice ali no dia 13. Muita gente lembra do hino de Santo Antônio e não lembra do hino da cidade. Santo Antônio, poderoso és tu. É muito belo, inclusive, a construção. Havia 3 momentos muito fortes aqui em Mulungu, aqui nesta igreja. A primeira era a Semana Santa. A Semana Santa era muito piedosa aqui, né? O pessoal participava da quinta, da sexta, do sábado já menos, né? Mas um dia de grande impacto era a Sexta-feira Santa, onde saía o translado da imagem do Senhor morto, que ainda está aqui, essa imagem antiga, muito bonita, bem trabalhada, bem acabada. E essa procissão era uma procissão assim histórica. A celebração da Sexta-feira Santa é a principal manifestação religiosa de Mulungu.
Enlutados e piedosos, os fiéis católicos da cidade acompanham, juntos à imagem de Nossa Senhora das Dores, o último cortejo de Jesus Cristo. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. O segundo momento muito forte aqui, o mês mariano. Então se distribuía noitários, ruas, e cada rua vinha os moradores, e no encerramento a coroação de Nossa Senhora, que era histórica. Em maio tudo tributa ofertas à Virgem Pia, a aurora lhe dar encantos, a brisa cantos entoa, as elvas descem o manto, as flores uma coroa. A devoção mariana em Mulungu é tão forte quanto a devoção por Santo Antônio. Um dos principais momentos do mês de maio é a carreata em honra a Nossa Senhora de Fátima. Viva Nossa Senhora de Fátima! Ao final, centenas de fiéis levam seus veículos ao Largo da Matriz para receberem a bênção, com a esperança de que a Mãe de Jesus os acompanhe por seus caminhos. É um gesto bonito, é um gesto piedoso, é uma carreata que não cheira a política, é um ato de fé, uma expressão de fé, e a busca da bênção dos carros, das motos, principalmente das pessoas, também é um gesto de muita fé. E logo após o dia 30, dia 1º, iniciava um momento muito festivo aqui, muito grande, que é a trezena de Santo Antônio. Santo Antônio aqui, ele desde o início tem uma história bonita. Durante os primeiros 13 dias do mês de junho, a matriz acolhe os fiéis que se reúnem em veneração ao seu padroeiro. No dia dedicado ao santo português, sua imagem é levada em procissão pelas principais ruas da cidade, ruas que pertencem ao próprio Santo Antônio. Santo Antônio, poderoso és tu, rogai por todos nós, povo de Mulungu. Perspectiva de novos municípios. Decididamente estão os deputados no propósito de reduzirem o município de Guarabira ao distrito da sede. Desmembraram os territórios que formaram os municípios de Alagoinha e Pirpirituba e agora visam destacar também a velha e sonolenta vila de Mulungu. Guarabira já foi uma das, acho que a maior cidade em um determinado período do século, a maior cidade do estado, maior que João Pessoa, maior que Campina Grande, por um curto período, mas chegou a isso. Porém, Campina foi se desenvolvendo, a capital também. Os distritos foram se emancipando e hoje a cidade se resume à sede e mais 2 distritos, que é Cachoeira dos Guedes e o distrito do Piripiri. E Guarabira, em um determinado período, estava entre as maiores, chegou a ser a maior delas. E aí, cada cidade foi se desenvolvendo, teve também essa questão da emancipação dos distritos, e aí nós temos hoje só a sede dos 2 distritos. Esse processo de criação, né, da cidade de Mulungu, de fato, tem aí todo um apelo popular, mas também um apelo político, né,
Então, ao criar uma cidade, a gente está tendo aí uma previsão financeira para esse município. Então, é também um interesse político da época de desmembrar Mulungu ali da Vila da Independência, de Guarabira, para que ela se torne um município independente. Tem um fundo também. Alguém ganha com isso, com Mulungu virando uma cidade? No geral, a maioria foi meramente questões políticas, né, para se emancipar, ter seu reduto eleitoral ali e ter sua independência, digamos assim. Foi mais ou menos isso que aconteceu por aqui. O contexto de criação é como se tivesse passado do prazo. Foi ali uma reparação histórica, digamos assim, né? É tanto que Mulungu, gente, é Mulungu há mais de 200 anos. Nós temos relatos aí, ó, de muito tempo, né? Mas veio ser uma cidade muito tardia. O algodão aqui sempre foi muito forte, o algodão, aquela balança que a gente viu lá, né? Na estação. E eu acho que as cidades, os distritos em si, eles foram se desenvolvendo. No caso de Mulungu, como tinha também a ferrovia, então isso foi um vetor que levou também ali para a localidade um certo desenvolvimento, não como aqui na cidade de Guarabira, mas levou-se um desenvolvimento, né? Então isso também eu acredito que foi um dos fatores também pelos quais Mulungu foi emancipada da cidade. O trem deve ter também colaborado com isso, na época. Mulungu foi emancipado em 1959. O governador da Paraíba, na época, era Pedro Moreno Gondim, que foi quem sancionou a lei que deu o título de município ao nosso Mulungu. Foi um projeto de Silvio Porto, deputado na época. Em abril, só não lembro da data que foi fundado o município. A emancipação foi em setembro, mas foi em abril. E o prefeito nomeado foi João Monteiro. Como João Monteiro de Oliveira era o vereador, representante de Mulungu, que na época pertencia a Guarabira, ele foi nomeado como prefeito do município. Não achei diferença, não. Para mim era a mesma coisa. Agora quem deve achar bom foi os prefeitos, né, que pegou... Tudo era resolvido aqui mesmo. De primeiro tinha que ir para Guarabira. Agora fica aqui mesmo. Em 1960, aconteceram as eleições. Como candidato, Romero e Geraldo Camilo, um jovem acadêmico de medicina, meu irmão, pelo PSD. E foi eleito uma diferença de 18 votos, né? É muito interessante que a apuração dos votos era em Guarabira, que era a nossa comarca eleitoral, e os resultados iam chegando pelo telégrafo da estação, da nossa estação da rede ferroviária. Primeiro que se conta aquela lenda de que Mulungu já se chamou Camarazal, né? E todo mundo diz, antes de Mulungu era Camarazal. Jamais! Mulungu sempre foi Mulungu. Tentaram mudar para Camarazal, depois voltou para Mulungu, aquele imbróglio todo. Legalmente, né, recebeu o nome Camarazal, que foi aí em torno de 5 a 7 anos no máximo. Depois voltou a Mulungu e continua até hoje. Mas Mulungu nasceu Mulungu, né? Pela quantidade de árvore nativa que tinha aqui na nossa região e se estendia aí ao longo do rio Mamanguape, e recebeu o nome aqui de Mulungu. E esse nome Mulungu advém das árvores de Mulungu, que são da espécie Elytrina velutina hilde, que tem a característica da flor ela ser aveludada, um laranja em cor coral, né? Então, Mulungu leva o nome de uma árvore. Eu mesmo não gostava do nome Camarazal, não. Eu achava bonito Mulungu, mediante a plantação de Mulungu que tinha aqui na cidade. A origem de Mulungu foi essa, a plantação de Mulungu.
o mulunguense simplesmente perdeu essa ideia, né? Porque quando eu fui descobrir que mulungu era uma árvore de mulungu, eu estava no ensino médio, né? E tinha vários relatos de várias pessoas que contavam várias coisas diferentes. Então é uma árvore que tem uma característica muito importante. É um fitoterápico, ela é utilizado como ansiolítico, né? Tem até prêmios para pesquisas que envolveram o princípio ativo ali da árvore do mulungu. Artigo 9º. Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de setembro de 1959, dia em que se instalará o novo município de Mulungu, revogadas as disposições em contrário. A instalação, a lei é bem clara, quando diz que o município será instalado em 1º de setembro, e foi, né? Lá na Câmara de Guarabira. Houve a instalação do nosso município. Durante muitos anos, essa instalação ela não foi comemorada. Há anos e anos atrás, o que é que se fazia? Uma palestra, um desfile das escolas no dia 1º de setembro e depois no dia 7 para comemorar a independência. E durante muito tempo isso ficou parado, o 1º de setembro, a nossa data. Um certo tempo, um prefeito não teve como comemorar no dia 1º a nossa emancipação política e administrativa e resolveu comemorar no dia 27. Um fato assim que a população gostou, uma festa muito bonita. Por tradição, Mulungu se comemora o dia 27, mas para a história, Mulungu é 1º de setembro. Consta lá no documento. Não sou eu que estou dizendo. Está escrito e assinado por Pedro Moreno Gondim. E ainda uma cidade sem identidade, sem imagem, sem algo que refletisse para o mulunguense, né? Sem um manto, sem uma bandeira, por exemplo, né? Que a própria história da nossa construção ali, dos nossos símbolos, foi tardio. Todo município, como Maria, Lagoinha, tinha bandeira. E o nosso município não tinha bandeira. Reuniu um grupo de professores, que eu era professora, ela professora também, Luzinete Medeiros, a esposa de Genário Camilo. Então, nós resolvemos, assim, criar a bandeira do município. Foi na gestão do prefeito Adonis de Aquino Salles, 1975. Agora eu não lembro, assim, um mês, mas foi na segunda gestão dele. Nós fomos conversar com ele, dizer a ele, alegar o motivo que desejaríamos a criação da bandeira do nosso município. Eu disse, a cultura nossa é o algodão. Como vai ser representado essa bandeira e essa cultura nossa? Aí então eu disse, o ramo do algodão. E até hoje permanece no nosso município. É um legado muito forte que todo mundo admira. Fizeram o escudo, mas não mexeram na estrutura da nossa bandeira, porque se tivesse tirado alguma coisa, a gente tinha ficado muito triste, porque foi uma coisa, a criação nossa sem que ninguém nos orientasse. É um sentimento inexplicável. Inexplicável. Mulungu, para mim, é sol, é respiração. Eu gosto até de uma frase que diz assim, você não gosta de uma terra por ela ser grande nem pequena. Eu gosto porque é a minha terra. É o meu viver. Nosso Mulungu está aí, lindo, maravilhoso. Eu me orgulho de ser de Mulungu. Eu já passei umas 10 paróquias, mas Mulungu está no meu coração, porque foi o primeiro amor. Do teu manto sempre me orgulharei e levarei o teu nome ao mundo inteiro. Eu pertenço a Mulungu e Mulungu me pertence, com todas as suas letras. Lei número 2074 de 1959. Cria o município e a comarca de Mulungu. O governador do estado da Paraíba. Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o município de Mulungu.
tendo por sede a atual vila do mesmo nome, elevada à categoria de cidade. Parágrafo único. O município de Mulungu compreende o território do distrito de igual nome, conforme os limites constantes da Lei nº 318, de 7 de janeiro de 1949. És o fruto deste estado tão querida, teu passado é lembrado com fervor, terra nossa tão guerreira e destemida, os teus filhos reconhecem teu valor. Camarazal era assim tão conhecida, por teu povo que aqui te consagrou. Esta bandeira para nós uma alegria, tua vitória é cantada com amor. Salve, salve, Mulungu, a ti canta este povo guerreiro. Do teu manto sempre me orgulharei e levarei o teu nome ao mundo inteiro. Salve, salve, Mulungu, a ti canta este povo guerreiro. Do teu manto sempre me orgulharei e levarei o teu nome ao mundo inteiro. Prefugiste em meio à natureza, conquistastes a glória para sempre. Tuas terras expandem tua beleza, bênçãos de Deus, orgulho de tua gente. Exaltaremos tua história com braveza, como estandarte que ostenta o teu brasão. Este sempre será o nosso lema, te amaremos sem medida ou condição. Salve, salve, Mulungu, a ti canta este povo guerreiro. Do teu manto sempre me orgulharei e levarei o teu nome ao mundo inteiro. Salve, salve, Mulungu, a ti canta este povo guerreiro. Do teu manto sempre me orgulharei e levarei o teu nome ao mundo inteiro.